BD. Parte 4. Publicação parcial 2, final. Quem quer se exprimir? Uma irmã. Vivi todos os sintomas do coração, dos quais ele falou antes, com as palpitações, a respiração. Todas essas passagens pelas ondas, que me tomavam praticamente todas as noites, e passei horas com essa respiração, que me inquietava. E a tensão igualmente. Tive de tomar comprimidos para a tensão. Tenho uma paz agora, efetivamente, eu me sinto em paz, diferente. E, no entanto, há algo em mim, visto pelos meus irmãos e irmãs, eles me exasperam ainda, quando ainda estão aí a me perguntar sempre a mesma coisa. Quer dizer que eles não veem a luz, eles não veem que eles são tudo isso, e eu não sei como me exprimir, e isso me põe de mau humor. E eu lhes respondo de mau jeito. Eu não me vejo no amor, de fato. BD. Mas basta simplesmente acolhê-los em seu coração, em silêncio. E eles serão liberados. É preciso ousar fazê-lo. Ousar sê-lo. O outro é você. Isso quer dizer, como disse o comandante, é aquele que diz que é. Isso quer dizer que a tua outra face não foi acolhida em totalidade, não pelo metal, ou a relação social ou profissional. Mas além de tudo isso, se ele te irrita, mate-o. Faça-o entrar em você. Porque você tem medo? Tudo já está em você. Se você o acolhe em você, ele é liberado. Isso não é uma piada. É a estrita verdade. E isso vai se tornar cada vez mais assim. Observe o testemunho do irmão, exatamente à frente, que passeia. Nós temos um outro irmão que entra em seu canal mariano me escutando. Eu não vou dizer que vocês estão dispersos, mas eu diria mesmo que vocês deveriam estar todos lúcidos do que se produz, mesmo aqui entre vocês. Portanto, é uma postura que é vista. Resta-lhe somente pensar, simplesmente, acolher. Não no que ele diz, isso te irrita. Então, diga a ele para se calar, se você quiser, ou deixe-o falar no vazio. E coloque-o em você. Quando eu digo coloque-o em você, eu não falo de casal, hein? Eu falo com o coração. A irmã. Eu vou tentar. BD. Mas não é tentar. Isso pode ser feito imediatamente. Sem atraso. Comece por um irmão, por uma árvore, por um peixe vermelho. Se você tem medo, risos. E depois, você verá, você pode tomar 2, 5, 10, 50, 1000 ao mesmo tempo. Coloquem-se ao trabalho, vocês são milhares. Vocês sabem, o evento não vai esperar, além de um certo limite. Visto que, mais vocês são liberados, mais vocês estão em consciência nua, através desse corpo ou outro lugar, mais vocês agem pela vossa presença, mesmo sem nada querer. Portanto, apresse-se em tomar o máximo em teu coração. E não coloque mais questões. O que você quer que te aconteça? Sentir-se possuída? Sim, possuída pela vida, pela verdade. O outro não é nada mais do que você. E é tempo de você demonstrá-lo a você mesma. É suficiente uma vez. Eu não falo de projeção aqui, ou de sintonia. Falo unicamente de intercâmbio de coração, de intercâmbio de consciência, a fim de realizar que, em um saco, há todas as consciências, realmente e concretamente. Simplesmente, agora, isso não é nenhum conceito, nenhuma crença, nenhuma vivência excepcional. É uma vivência cotidiana. Assim que vocês a tenham vivenciado, vocês não pararão mais. Vocês não pararão mais de acolher, sem mesmo conhecer, tudo que se apresenta. Não coloquem barreira. E não me digam, eu vou tentar. Não há nada a tentar, é certo. A irmã. Vou fazê-lo. BD. Faça-o imediatamente. Não se fala mais disso. Aquele que passeia por aí, ele não quer ir ver o canal mariano ali embaixo. Risos. Há uma fusão de amor que espera.
Sejam ligeiros, viajem rápido, e tudo será perfeito. Vocês podem fazê-lo em algumas horas, não estou brincando. Estabelecer a totalidade da verdade, porque isso dependeria somente dos fantoches que seguem os calendários. Vocês estão fora do tempo. Vocês não têm nada a esperar para fazê-lo. Nós vos encorajamos a cada dia. A cada dia vos é demonstrado, pelas diferentes fusões, pelas diferentes efusões, que é a verdade. Não guardem a verdade escondida, é a verdadeira luz agora. E se a pessoa te irrita com suas questões, diga-lhe que mesmo assim você vai acolhê-lo em teu coração. E desligue. Ao menos ele está informado. Mesmo se ele não dá sua concordância, vocês não têm mais necessidade de ter uma concordância, quem quer que seja, uma vez que vocês estão fora do tempo. Vocês não pedem nada, vocês realizam o amor. Não há melhor maneira de realizar o amor do que ser tudo e nada. E para ser nada, é suficiente acolher uma outra consciência, uma vez que você lhe dá lugar. Então você se demonstra por aí mesmo que você é nada. Você não arrisca nada. Vocês não estão mais nas histórias de diabo, de possessão ou de entidades. Isso é estar mal da cabeça, hoje, de pensar isso. No coração não há lugar para esse gênero de coisas. Parem vossas baboseiras. Parem de se pôr medo sozinho. É exatamente isso que se passa. Quando vocês dizem que vocês têm uma entidade ao lado de vocês, mas ela pertence a você. Não há uma causa exterior. Não serve para nada buscar a causa. Coloquem-se no coração, não há mais lugar para outra coisa do que o amor. E mesmo essa entidade, vocês podem reabsorvê-la. Vocês são amor, vocês não arriscam estritamente nada. À parte as pequenas palpitações que estão ligadas à ascensão e ao deslocamento do coração físico. O que é que vocês querem que vos chegue, quando vocês são verdadeiros, quando estão nesse amor? O que é mais importante do que isso? Nada. Não há nada que se mantenha diante do amor, concernente a este mundo. Vossa vida, vossa casa, vosso dinheiro, vosso marido, vossas aquisições, vossos conhecimentos, vossas experiências. Tudo isso é uma miscelânea agora, que vocês construíram. É tempo de lançar tudo isso. O amor não se encarrega de outra coisa, a magia do amor é simples. Ela não é um ritual, ela não é um conhecimento, ela não é nem mesmo uma energia e uma vibração. O amor nuvem da consciência. Anterior à luz. Indo um pouco mais longe, vivendo o coração, vocês vão conscientizar que vocês não são, é claro, nem essa pessoa, nem essa história, nem esse mundo, nem mesmo vossas linhagens estelares, nem mesmo vossa origem estelar. Acabou tudo isso. Esqueçam. Façam o luto de tudo isso. Sejam puros e nus, e vossa memória eterna retorna. Ela virá após o sacrifício, não antes. O comandante disse que era preciso soltar os amendoins. Eu vos digo que é preciso abrir os braços para ser crucificado. Para acolher o outro, para acolher todos os outros. Nada da pessoa, nada da história vos é útil. São mesmo os pesos. E o dia em que isso chegar, se ainda não chegou, vocês só poderão rir. Todas as lágrimas que vocês ainda têm serão transmutadas pelo riso. Sem objeto, ele também, sem razão, é o riso da vida. Aquele do amor reencontrado, que se acreditava perdido. No amor, vocês não perdem nada, são os conceitos que vocês perdem. São as ideias, a ideia de ser uma pessoa, de ter uma casa, de ter uma família, de ter filhos. Vocês não têm de deixar ninguém, exceto vossa pessoa. E vocês não a deixam fugindo. Doravante, vocês a deixam transmutando-a no interior de vocês. Então ousem. Ousem acolher tudo o que se apresenta.
a fim de demonstrar, para vocês mesmos, para cada um de vocês, a realidade do amor, a realidade da luz, seu poder, sua magnificência e sua evidência. Vocês não podem guardá-la para vocês. Há ainda aqueles que palpitam. Sim. BD. Quantos? Uma que palpita, em todo caso que esquenta. BD. Enquanto não se sentir queimando, risos. Mas a priori, deveria antes sentir a rosa, mística. Certamente. BD. Quem quer falar? Uma irmã. Esta tarde, durante uma efusão, tive uma visão. Vi uma poltrona marrom, maciça que realmente está neste lugar, mas não nesta sala. E no lado direito dessa poltrona estava encolhida uma de nossas irmãs, mas ela era muito pequena. Isso tem algum significado? BD. Isso tem um significado para você? Mas a partir do momento em que você vê os objetos físicos, você pode estar talvez em consciência de eternidade ou em consciência nua, mas você pode me dizer o que essa visão te trouxe? Nada. BD. Nada. Aí está. Você tem tua resposta. Eu vos disse. Atravessem as visões, mas não parem aí. Se vocês param aí com esse gênero de questões, isso quer dizer que vocês não a atravessaram, porque vocês estão perguntando o que é. É nada. E além disso, você o confirma. Você vivenciou nada. Nessa ocasião. Eu não disse que você vivenciou nada em outros momentos. Quando vocês atravessam, vocês atravessam. Que isso seja físico, que isso seja uma consciência, que isso seja o mundo. A iluminação vem de vossa presença, e se a iluminação se faz, no retorno não pode subsistir nenhuma necessidade de sentido ou de explicação. De outro modo, essa visão, ela serve para nada. As visões das quais eu vos falo quando eu chego, não é uma visão, é a verdade do que se produz. Essa poltrona ou essa irmã encolhida mudou alguma coisa em teu coração? A resposta, ela está aí. A irmã. Fiquei surpresa, não sabia o que fazer. BD. Eu não falo de surpresa, eu falo do efeito no coração. Nada. BD. Qualquer experiência e qualquer visão que não se traduz por um aumento da paz, da alegria e da vivência, é estéril. Ela apenas vos sobrecarrega. Aqueles que passeiam em consciência nua e que iluminam outras almas, de outros lugares, não se colocam questões. Eles às vezes se perguntam o que eles foram fazer ali, mas o resultado, eles o vivem no interior. Houve uma iluminação. E essa iluminação, vocês o sabem, vai consumir a ilusão. Não busquem com vossa cabeça tentar compreender porque vocês viram o Cristo, porque eu estou em vocês. Eu expliquei. Caso contrário, você mostra a você mesma que você ainda está apegada visceralmente à imagem. Ora, a imagem é sempre falsa. É melhor estar sem visões, sem viver nada e viver a verdade. É muito mais eficaz e direto do que a compreensão de uma poltrona ou do Cristo. Aí há um problema de posicionamento. Não alimentar mais as histórias. Parem de se contarem as imagens. Se a imagem está ali, é a realidade que está em vocês. O efeito sobre o coração é imediato. Mas se são as imagens que vão e que vêm dos mundos intermediários ou do mundo físico, se você viaja e você tem consciência de estar em consciência nua, e de ver o que você viu, e se não se passa nada, isso quer dizer que nada se passou. Porque tudo que é visto, em consciência nua ou em consciência de eternidade no veículo de eternidade, é imediato como ação. Quando há um cuidado que vocês realizam entre vocês, por exemplo, isso serve para nada, eu já disse ao acólito, não serve para nada dizer que estava ligado a alguém. Hoje, há apenas de penetrar no coração do coração, de trocar as consciências e as almas se há, e de viver. Tudo se resolve assim, absolutamente tudo.
A eficácia é imediata. A vivência do coração é imediata. Se vocês têm algumas visões materiais, mesmo reais de não importa o que ou não importa quem, e não há ação de ressonância, é que não é verdadeiro. Isso não é grave, mas eu atraio tua atenção para isso e para outros irmãos e irmãs que são extremamente numerosos. É de deixar embarcar pelos arquétipos porque vocês os buscam desde tanto tempo, vocês os idealizam desde tanto tempo. Mesmo Maria, ela é humana como vocês e como eu. É também um saco de carne, não? Qual é sua função? De mãe do conjunto da humanidade. É outra coisa ter a visão de Maria, do que viver Maria em si. Ou então a visão deve ser acoplada à vivência interior. Senão isso não serve para nada, mesmo se é verdadeiro. Não é uma questão de verdadeiro ou de não verdadeiro, em definitivo. Aquilo age ou não? E isso se passa no instante. Vocês sabem muito bem que quando vocês me veem em vocês, ou quando eu vos sorrio ao me aproximar de vocês, vocês sentem uma transformação imediata. Não pode ser diferente. E da mesma maneira, quando vocês viajam em consciência nua, se vocês veem, sem o decidir, um território, uma dada construção, eles não existem mais realmente e concretamente. E aí, vocês sentem o retorno, se posso dizer. Vosso coração se abre, a vibração aumenta se vocês são sensitivos. Mas a lucidez está sempre presente. A imagem, hoje, é um obstáculo. Isso foi explicado em numerosas vezes, há já muitos anos. Eu não vou vos mergulhar na noção de imagem. A imagem, ela se imprime onde? Nos olhos, vocês me responderão, mas, através das formas. No fígado. Mais vocês estão nus, menos há imagens. Mais vocês são verdadeiros, mais no limite vocês permanecem em consciência nua na evidência da alegria. Não há necessidade de nenhum cenário e de nenhuma entidade. A visão, se ela é consecutiva a uma troca de consciência, ou a uma respiração do coração, ou então a Eucaristia, ali ela é atuante. Em vocês diretamente. Não é uma visão assim, é uma visão ativa porque ela está em vocês. É toda a diferença com as imagens que não se mantêm de pé, para as quais vocês buscam um sentido simbólico, uma explicação, ao invés de vivê-la. E se nada é vivenciado, não vale a pena buscar uma explicação. Não há. Vocês acreditam que as irmãs e os irmãos que não são sensitivos, e que vivem o basculamento irremediável do ego ao absoluto, se sobrecarregam de imagens de qualquer natureza que seja, ou de qualquer história que seja. Não. Eles estão imersos no amor. Não há lugar para as imagens no amor, nem para os conceitos, nem para as bagagens, nem para os medos. Isso foi dito durante anos. O amor ou o medo. Nós vos demos, o acólito e eu, todas as explicações concernentes ao confinamento da alma, a potência resolutiva do amor no que está aí. E vocês ainda estão alimentando as histórias. Vocês não têm necessidade disso. Deem-se conta do condicionamento, mesmo o coração aberto vocês têm apenas de ultrapassar, atravessar. Vocês param vocês mesmos. O amor nu, não tem imagens, não tem cenário, não há ninguém. Mesmo se o Cristo está ali. Se o Cristo está ali, vocês vivem o amor nu. Se não há o amor nu, se não há evidência, vosso Cristo, é um Cristo de Araque. Ele existe apenas em vossos fantasmas. Ali não pode ter imagem de qualquer natureza que seja, se é verdadeira, quer dizer concernente a este mundo, ou não importa a qual entidade. Em consciência nua ou em corpo de eternidade, que vocês verão, é que ela está em vocês. Enquanto que uma imagem como aquela, não ocasiona nada em absoluto. É uma perda de tempo. É borrar o amor. Aceita isso. Eu vos sacudo para que vocês ultrapassem essas imagens. Essas historias que ainda vos sobrecarregam, enquanto que não há mais histórias. O que mais vos falta?
Vocês vivem a prova de vossa ressurreição. Vocês vivem a prova da liberdade, através desse saco. A evidência do amor não vos é suficiente? É necessário colocar cenários, ornamentos. Deem-se conta do condicionamento, mesmo livres, que vocês têm. Parem de jogar com isso. Vocês não têm necessidade de nada. A oportunidade excepcional é que todos os irmãos e as irmãs encarnados podem vos fazer vivê-los vindo em vocês, ou vos acolhendo neles. Não há necessidade de nada mais. Nem de diagnóstico, como fazia o acólito, mesmo se isso, de algum modo, risos. Vocês veem o que eu quero dizer. Mas bom, felizmente, todos, vocês compreendem muito rápido, risos. Vão direto ao objetivo. Não se metam com as visões. Não se metam com os cenários. Vocês são todos os cenários. Não posso vos dizer melhor. Não borrem esta vida, este amor, esta graça. Não a deixem passar, com vossas reivindicações de explicações. E enquanto vocês se colocam a questão do que quer dizer o que vocês viram ou perceberam, vocês não o vivem. Não há uma diferença profunda entre o que nos descreveu nossa irmã que está escondida eu não sei onde, ali, e essa interrogação. Vocês veem bem a diferença, em todo caso. Não? Sim. BD. Ela é clara. Não é questão de julgar quem quer que seja. Aí eu falo dessas falsas imagens, dessas falsas representações. E vocês percebem pelo verbo o que isso quer dizer? Sim. Sim, perfeitamente. BD. Então, não me irritem. Risos. É verdade que às vezes posso estar escandalizado, literalmente, de ver os irmãos e as irmãs que me acolhem, sem mesmo saber quem eu sou, nem terem me visto, porque eu estou ali, e que vivem o amor. E aqueles que me conhecem, que me ouvem há anos, e que ainda estão ponderando. Vocês não podem colocar na frente de vocês a explicação da imagem, ou mesmo as percepções. Vivam-nas, vocês verão depois. E se vocês as vivem, não pode subsistir nenhuma interrogação, nenhuma. Então, é claro, no começo, por exemplo, se em consciência nua vocês sobrevoam as coisas, e vocês veem que essas coisas desapareceram um pouco, é normal. Aí também, vossa luz está ativa. Mas a luz, aqui, serve é claro para iluminar, mas não para iluminar uma tela de cinema. Para iluminar a verdade. Porque vocês mantêm assim, principalmente entre os espiritualistas, todas essas histórias. Como vocês querem ser livres? Eu vos lembro que mesmo antes desta época particular de ressurreição, desde vários meses agora, vocês tiveram, em toda a história da humanidade, eu não falo dos santos ou dos místicos que pertenceram às ordens, vocês sempre têm irmãos e irmãs, certamente em número reduzido, que no momento antes estavam no ego, e no momento depois estão na verdade, sem terem perguntado nada a ninguém. É esse processo que se produz no nível coletivo. Não percam o trem. Aliás, não há trem. Resumirei isso dizendo: enquanto houver outra coisa, além do amor, esse não é o amor livre. Esse não é o amor nu. No amor nu, não há ninguém. No amor nu não há nenhuma história. No amor nu não há imagem. No amor nu não há nada mais do que o júbilo perpétuo do que é reconhecido. Não há lugar ali para as histórias, os cenários que se passam no tempo e no espaço. A vantagem que vocês têm, em relação à minha época, é que vocês podem explorar todos os jogos, mas não confundam todos os jogos dimensionais com as imagens que não têm nenhuma eficiência. Se há imagem, ela age instantaneamente sobre a consciência. Instantaneamente. Se esse não é o caso, é uma imagem morta. É simples para sentir, para viver. Quem quer falar? Uma irmã. Você às vezes fala? Enfim, não às vezes, todo o tempo.
Você sempre fala de acolher o outro e outras vezes, você fala de tornar-se o outro. BD. É muito simples. Para tornar-se o outro, o que é que você faz? Você vai nele. Acolher o outro, é o outro que vem a você. Para enfim perceber que é um mesmo movimento, que não há o outro. Mas há assim mesmo uma dinâmica de partida. Enquanto o amor não está instalado. Em um caso, você acolhe de braços abertos. No outro caso, é você quem vai ali. E vocês acreditam que eu tenha a necessidade de qualquer autorização de qualquer autoridade que seja, para penetrar em não importa quem, agora, uma vez que estou ali. Eu já estou em mim. Não há nenhuma violação de domicílio, risos. Portanto, acolher e tornar-se, é a mesma coisa. Há somente o impulso inicial que pode parecer diferente, mas não há nenhuma diferença. Os cuidados do amor se fazem assim. E eu vos disse, esse tipo de cuidado, para a consciência em uma outra forma, é instantâneo, é do puro amor. Vocês não arriscam estritamente nada, uma vez que o outro está em vocês e vocês o demonstram dessa maneira. Vocês não podem julgar nunca mais, condenar, ou levar um olhar crítico sobre quem quer que seja, a partir do instante em que vocês vivenciaram isso. Porque vocês sabem que qualquer outro é você, mesmo em sua agressão para você. Não há mais distância. Não há mais separação. Nós vos dissemos. A anomalia primária está dissolvida neste plano. Então, todas essas interferências, que vocês nomeiam entidades, sombras negras e outros, não existem mais. A parte em vossa cabeça. E vocês se curam disso tornando-se o outro ou acolhendo-o, é a mesma coisa. Basta uma vez. Vão em frente. O que faz o acólito, o que eu faço, o que fazem outros irmãos e irmãs encarnados, desde já, é exatamente a mesma coisa. Mas enquanto vocês não o vivenciaram, vocês não o provaram a vocês mesmos. E o que eu digo, em relação a acolher ou tornar-se o outro, é uma constante duravante. Em todos os encontros que vocês têm entre vocês, ou planetários, vocês vão vivê-lo. Com evidência, com leveza. Enquanto que se vocês colocam os a priori, os medos, ou os condicionamentos da dualidade, ou a avidez inconsciente de imagens para se agarrar, vocês não o viverão. Mas é necessário vivê-lo entre vocês, não somente comigo. Não somente com o acólito, ou Cristo, ou Metatron, ou não sei quem. Com qualquer outro, presente em uma forma sobre este mundo. Da mesma maneira que uma irmã nos disse o que ela tinha passado. Ela não era mais ela, mas ela era o ambiente. É a mesma coisa aqui. Não permaneçam mais centrados em vossa individualidade, vossa pequena pessoa, vosso pequeno conforto, vossa pequena espiritualidade. Como vocês querem ser livres, nisso que está esclerosado. Que não tem mais lugar de ser, que não tem nenhum interesse, a não ser o de sobrecarregá-los. Como vocês fazem? Sejam livres, e mostrem o que é a liberdade a vocês mesmos e ao outro. Não pelos discursos, pela vivência, da qual eu acabei de falar. Vocês têm exatamente os mesmos atributos, as mesmas capacidades, em todos os níveis, que eu, ou não importa quem. Há apenas vossa apreensão do hábito da forma. E tudo. Não há nada mais. Todo o resto está em vossa cabeça. Não há esse gênero de coisas no coração. E além disso, o coração se sente agora. Então, vocês são muito capazes de sentir, cada um de vocês, quando vocês estão no coração, quando vocês estão na cabeça crística, ou quando em vosso próprio pequeno mental que tenta sobreviver em meio à pessoa. E como não há mais, fundamentalmente, a possibilidade de secretar o medo, o que vocês querem arriscar? Ou então, vocês provam a vocês mesmos que vocês ainda estão confinados. Pelo hábito. Pelos confinamentos vividos. Mas se vocês não abrem a gaiola, como vocês querem sair? Abram a gaiola e aquele que vem, vem.
Não coloquem nenhum limite, nenhuma barreira. Eu vos disse: vocês são invulneráveis. Em vez disso, vocês vão ganhar um no outro. A cada vez que vocês acolhem, vocês vão crescer em amor, vocês vão crescer em lucidez. Não é guardando o amor que vocês vivem em vosso pequeno chakra, que as coisas vão mudar. Que as coisas vão desaparecer. Vocês são criadores, no seio do andrógeno primordial, em meio à radiância que vocês são. Todo o resto pertence à pessoa. Vocês não são nada mais do que o amor, anterior a toda forma. Vivam-no. Não se demorem. Breve vocês não terão mais nenhum álibi. Mesmo através dos elementos que foram nomeados, eu creio, os bleus da alma, dores da alma, ou os circuitos derivados pelo confinamento. Logo, esses álibis não se segurarão mais de nenhuma maneira. Por duas razões. A anomalia primária foi dissolvida, a bainha ascensional do coração, que circundava o coração, desapareceu no nível coletivo. Não há, realmente e concretamente, mais nenhum obstáculo. Exceto aqueles que vocês mesmos criam, pela repetição dos funcionamentos arcaicos. Aqueles da dualidade, do bem e do mal, das imagens, dos símbolos, que é necessário interpretar. Mas isso é mental, isso não tem nada a ver com o amor. O amor não tem necessidade de interpretar as imagens. O amor é. Todo o resto vos distancia, vos densifica, vos cristaliza. E após, não venham surpreender-se por ter problemas, no nível físico. Que não estão mais ligados ao karma, que não estão mais ligados aos medos, mas simplesmente ao que vocês criam aí, no instante. Vocês criam o amor que vocês são, ou vocês criam as imagens. Mesmo se elas chegam sozinhas. Vocês veem bem que quando vocês vivem esse amor indizível, não há nada. Mesmo se isso foi desencadeado por mim, ou por uma visão, não há mais nada quando vocês o vivem. É necessário vivê-lo. É necessário que o luto do antigo, da dualidade deste mundo, da história, da pessoa, desapareça em totalidade pelo amor. Então, é claro, há às vezes as iluminações que se fazem. Mas como eu disse e eu repito de maneira firme, quando a iluminação, por exemplo, uma cena de vida passada, que aparece e desaparece, a patologia psicológica, orgânica, deve desaparecer instantaneamente. Qualquer que seja a patologia. Senão, isso não é o amor. E isso vai se tornar cada vez mais evidente para cada um entre vocês. Tudo que vocês tentam manter em relação com o antigo modo de funcionamento de vossa espiritualidade, é hoje um obstáculo total e uma fachada ao amor. Compreendam isso. E compreendam bem a diferença entre uma presença e uma imagem. A presença do Cristo, vocês podem tê-la em vocês como lá no alto. Não é de modo algum uma imagem, porque isso vos arrebata de amor. Vocês choram, vocês têm lágrimas, vocês exultam de alegria. Coisas que uma imagem jamais poderia fazer, que está morta. Dito de outro modo, se há visão, ela está viva. Ela está viva e ativa sobre o posicionamento mesmo de vossa consciência. Não há outros elementos. Há ação ou não há ação. Qualquer que seja o objeto, o sujeito, a imagem, a visão ou o elemento que parece ser encontrado por vocês, é sempre a mesma coisa. Eu repito, no verdadeiro amor, não há nem imagem, nem cenário, nem história, nem ninguém, nem mundo. A consciência nua e o amor através do corpo não tem necessidade de tudo isso. Certamente, é profundamente diferente quando vocês viajam em consciência nua. E aliás, aqueles entre vocês que já viajam em consciência nua, sabem pertinentemente que cada viagem é cada vez mais lúcida e clara. Quem quer falar? Uma irmã. No início deste encontro, você disse de tomarmos os outros em nosso coração. Então, como tenho uma grande família, eu tentei com muitas pessoas da família. Bidi, o que é que você entende por tomar alguém no coração? É um pensamento?
Ou é uma vivência real da consciência do outro? Não confunda os dois, hein? Não é suficiente dizer eu tomo em meu coração, para que isso se realize. A irmã continua. Eu recomecei a fazê-lo. Então, observei duas coisas. Não são as mesmas pessoas com quem eu estou em ressonância. Então, vou explicar o que eu vi, para saber se é exato o que eu vi. É como se meu coração palpitasse, eu encontrasse o coração do outro, e havia ressonâncias, e palpitássemos juntos. Bidi. Mas é assim que isso se passa. A irmã continua. Então, o que eu quero dizer, é que há conclu. Em eu não chego lá. É porque não tenho o coração bastante preenchido, bastante grande. Ou é porque o outro não quer. Bidi. Não é uma questão de tamanho. Você pode acolher o universo inteiro em teu pequeno coração. Em totalidade. Aliás, ele aí está. Não é uma questão disso. É uma questão que simplesmente corresponde a uma espécie de ressonância comum, que não depende nem de você, nem do outro. E efetivamente, você tem razão totalmente. Mas quando eu digo acolher o outro em seu coração, não é um conceito. E é a realidade da vivência do outro em seu corpo em totalidade. Vocês tornam-se ele. Corpo, alma, espírito. Vocês vivem seu corpo, vocês vivem a totalidade de sua vida, instantaneamente. Então não confunda. Tomar em seu coração e acolher em conceito, e vivê-lo em verdade. Porque se vocês acolhem em verdade, isso se produz como disse nossa irmã, ela como o outro são curados. De tudo que podia existir. Ou em todo caso, haverá um novo equilíbrio. Muitas coisas desaparecerão. Vocês não estão mais nos conceitos. Quando eu digo acolher o outro, é evidente que isso não é uma ideia, um conceito. É viver o outro em totalidade em si. Corpo, alma, espírito, com toda a sua memória, toda a sua vida. Não é uma ideia de sentir apenas o coração. É uma vivência real no interior de si, como no interior do outro. A irmã continua. Mesmo se há a impressão de que ele resiste. Bidi. Mas ele não pode resistir. Ele pode se opor, mas isso é sua liberdade. Mas a partir do instante em que há essa onda do coração, o outro entra em vocês pelo coração, em consciência nua. Ele se instala em vocês, ele se torna 200% você. É vivido. Não é uma visão do espírito. É por isso que quando eu escutei há pouco, acolher minha família que é grande, você vivenciou cada um dos membros da tua família em você. A irmã continua. Eu tentei. Consegui com alguns. Bidi. Sim, e faça-o cada vez mais extensivamente, e mais isso será fácil. Mas há às vezes em que vocês não podem. Porque a inteligência da luz o decide. Isso não depende nem do teu coração nem do coração do outro. Porque o tempo de um e o tempo do outro não estão no mesmo espaço. Isso não é nenhuma superioridade, nem prejudicial. É simplesmente uma combinação de circunstâncias. E se vocês tomam o outro em vocês, vocês o conhecem verdadeiramente. Vocês são capazes de viver onde ele tem dor, onde ele sofre em sua alma, em seu corpo. Vocês podem ler toda a sua vida, mesmo se isso não tem nenhum interesse, como eu disse ao acólito. Mas vocês o vivem realmente e concretamente em vocês. Totalmente. Portanto, esqueçam as noções de acolher, de projetar. O processo do qual eu falo desde há pouco e desde vários dias, não tem nada a ver. Quando eu digo, vocês tornam-se o outro, isso não é uma visão do espírito. É a realidade vivenciada por vossa consciência nesse saco, que acolhe o outro saco em totalidade. É o que eu faço quando venho vê-los. É o que faz o acólito quando ele vos acolhe ou quando ele se desloca. E é também o que vocês fazem e farão. Isso não pode deixar nenhuma dúvida. Da mesma maneira que os mundos supramentais, e as imagens de vosso mental.
A eficácia é imediata. E a vivência é imediata. Quando eu digo que vocês tornam-se o outro, vocês se tornam realmente e concretamente. Em qualquer ponto de vista. Lembrem-se, não somente vocês estão ligados à matriz crística pelo coração e pela cabeça. Não para ter as informações do outro ou querer tratá-lo, mas para, realmente e concretamente, tornar-se o outro que é você. Não há melhor prova do que a alegria. E essa possibilidade que confere a alegria do amor de ser, como foi dito em alguns testemunhos, o pássaro que canta, como a árvore, como a água que corre. Isso não é fantasma, não é o imaginário, é a vivência direta, autêntica e verdadeira. E cujos efeitos não têm nada a ver com todo o resto. BD. Quem quer falar? Nós chegamos ao fim do tempo. Há uma última questão. BD. Então, eu escuto. Uma irmã. Outro dia, vosso acólito nos falou da dissolução do medo. Então acolhi em mim meu maior medo, que eu tinha desde pequena. A imagem da criança religiosa de Satã. Além disso, desde pequena, quando eu pensava em Satã, toda a parte do ponto O da cabeça e o triângulo da terra se eriçava. Então fiz vir Satã para meu coração. Ele se apresentou na imagem de um humano, jovem, com um belo aspecto, para minha surpresa. Ele me olhou dizendo: eu sou você, é um jogo, não há risco. BD. Mas é evidente. Satã não é senão você. Risos. A irmã continua. E então, tive uma grande paz. Eu o acolhi em meu coração, e eu senti uma liberação. Isso faz apenas alguns dias, hein? BD. É estritamente a verdade. Se vocês acolhem o inimigo, ele não existe mais. O inimigo está apenas na sua cabeça. Mesmo para os fantoches, mesmo para Yaldabaoth. Eu vos digo, se vocês têm medo do diabo, de Satã, isso se passa em vossa cabeça, hoje. Não em vosso coração, uma vez que em vosso coração, ele não existe mais. Vocês têm aí a demonstração. O que vocês querem que um ar conte, que Satã, como vocês dizem, possa contra vosso coração, quando vocês o integraram em vocês? Não há nada. É vossa cabeça que vos faz crer o inverso. Então, creio que você me disse que estava na hora. Então BD vos saúda e vai vir fazer cócegas nos pés e nos corações. Vou estar muito ocupado durante os fulminamentos. Eu vos digo, até amanhã e até sempre. O grupo, até daqui a pouco, até a noite. BD, para alguns. Entrevistas de maio de 2018. Jean Caillon. Tradução do francês. Lígia Borges. Les Transformations, 15 de maio de 2018.